A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje iremos ler o Evangelho segundo João, capítulo de número 11, um capítulo aí que conta um milagre maravilhoso, o qual Jesus operou em uma família a qual ele amava muito. Mas antes de lermos a nossa leitura de hoje, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui nesse canal, me ajude a crescer aqui no YouTube, para que assim eu possa alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo e já curti-lo. Tudo isso você faz gratuitamente. Se inscreve, compartilha, curte o vídeo. Você não paga nada para fazer isso. Estará me ajudando a levar a palavra de Deus ainda mais longe. E você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você faça isso. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia e nós já estamos aí no vídeo 302. É bem interessante que você assista desde o vídeo 1, comece lá em Gênesis e em um ano, um vídeo por dia, você vai ler conosco toda a palavra de Deus. E além de ler, sempre eu trago também algumas explicações a respeito daquilo que estamos lendo. Você vai poder crescer também aí mais no conhecimento, amém? Para que você tenha acesso à playlist completa na descrição deste vídeo, como também aqui nos cards, você tem o link da playlist completa. Então, nesse instante agora, vamos orar e logo depois da oração, faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais esse dia para ler a Tua palavra, para que possamos crescer, Senhor, na graça, crescer no conhecimento do Senhor. Nos ajude a cada dia, não apenas a ler, mas a compreender a Tua Escritura, aprender tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco e possamos assim então crescer cada dia mais em Tua presença. Possamos, praticando a Tua palavra, ver prosperar o nosso caminho e assim, Deus, ver a cada dia mais e mais a Tua bênção se manifestando sobre a nossa vida. Pai, te peço também que o Senhor venha abençoar a vida, a casa, a família de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, esta era uma família que, além de ser uma família por quem Jesus tinha um sentimento especial, uma família a qual ele amava, ali como homem, não estou falando simplesmente como Deus, porque Deus ama toda a criatura. Mas Jesus tinha uma amizade, um convívio todo especial também com esta família. Marta, Maria e Lázaro. Continue. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Alguém pode dizer: poxa, se Jesus o amava e ouviu que ele estava enfermo e tinha poder para curá-lo, por que permaneceu ainda 2 dias onde estava? Por que não foi logo para assim então curar a Lázaro? Porque o objetivo de Jesus não era apenas curar a Lázaro, mas sim ressuscitá-lo dos mortos. A cura, Jesus já tinha curado muitas pessoas. Jesus disse que através do milagre que ele iria operar na vida de Lázaro,
ele, o Filho de Deus, seria glorificado. E qual seria então? Teria que ser um milagre extraordinário. Ele então ressuscitaria diante dos olhos de todas as testemunhas a Lázaro. Jesus já havia operado um milagre onde havia ressuscitado uma pessoa e foi a filha de Jairo. Mas Jesus chegou na casa de Jairo, lembre, dizendo: a menina só dorme, diminuindo o milagre, para que as pessoas ali achassem que realmente ela estava desmaiada ou coisa semelhante, ainda que a grande maioria do povo soubesse que ela estava morta. Mas aqui, nesse caso, não. Aqui já está cada dia mais próximo o dia em que Jesus vai ser preso. Jesus já estava falando aos discípulos acerca das coisas e aqui ele já vai fazer um milagre extraordinário diante de todo o público para deixar ainda mais notório quem realmente ele é. Continue. Então, depois disso, disse os seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, eles realmente acreditavam, quando Jesus disse que ele estava dormindo, ele realmente estava dormindo, ou seja, descansando naquela enfermidade, que logo iria, então, melhorar. Mas Jesus, então, agora vai falar abertamente, que, na verdade, Lázaro havia morrido. Ninguém tinha vindo avisar Jesus, mas ele, sendo Deus, sendo presciente, onisciente, ele já sabia o que estava acontecendo. Continue. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Parece ilógico, né, o que Tomé está falando. Vamos lá também para morrermos com ele. Por que Tomé está dizendo isso? Justamente porque os discípulos tinham acabado de dizer a Jesus que tinham tentado apedrejá-lo na Judéia. Que se ele, então, descesse para a Judéia, ele estaria correndo o risco de apedrejamento e morte. Então Tomé está declarando: vamos lá, já que Jesus vai, e ele corre o risco de ser preso e ser apedrejado, ser morto, vamos para também morrermos com ele. Porém, nós sabemos que, diferente desse dia aí que Tomé vai fazer esta declaração com tanta bravura, né, com tanta disposição de morrer em prol de Jesus, no dia que Jesus vai ser preso de verdade, eles vão todos fugir com medo da morte. Continue. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que é que Marta está dizendo? Se quando nós te avisamos que o nosso irmão estava enfermo, o Senhor tivesse vindo como nós pedimos, o Senhor teria curado o nosso irmão e o nosso irmão não estaria morto. Ou seja, Marta quase está pondo a culpa da morte de Lázaro em Jesus, né? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas guarde bem essa declaração, que nós vamos ver que ela será feita novamente por uma outra pessoa,
e a resposta de Jesus será diferente. Continue a leitura. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Veja, ao mesmo tempo que ela diz, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela demonstra pela sua declaração fé de que se Jesus pedisse a Deus, Deus poderia ressuscitar a Lázaro. Só que quando Jesus declara que ele vai ressuscitar, a mesma Marta que está dizendo que crê que tudo quanto Jesus pedir pode acontecer, ela já vai ter um outro pensamento. Continue. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Veja que coisa, a fé de Marta até era extraordinária, né? Só que ela estava confusa na sua fé. Ela primeiro vai dizer que crê que tudo que Jesus pedisse poderia acontecer. Quando Jesus diz que o irmão vai ressuscitar, ela diz, sim, eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, ou seja, ela joga lá para a ressurreição da vida eterna. Quando Jesus explica que ele é a ressurreição e a vida, e pergunta a ela, você crê nisso? Ou seja, qual era a pergunta? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida e que eu posso ressuscitar teu irmão agora? Essa era a pergunta de Jesus. O que é que ela responde? Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então veja, ela tem fé, ela crê em quem Jesus é, mas ela está jogando a sua fé para as coisas eternas. Jesus é aquele, sim, que vai realizar tudo o que diz respeito à vida eterna, mas ele também é aquele que é poderoso para realizar milagres no hoje, no agora. Continue. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Veja que ela então, não entendendo bem ou desesperada com a situação, ela vai até Maria, porque Maria, quer queira, quer não, lembre, tinha um relacionamento diferenciado. Ela se assentava aos pés de Jesus. Ela estava ali no ponto de onde quem quer aprender, sempre ali aos pés do Senhor Jesus. Marta então volta para casa e pede a Maria que vá até lá. E ela até fala algo que não é bem verdade. Ela diz, o mestre chama-te, né? Jesus não mandou chamar ninguém. Jesus ainda nem entrou na cidade. Tudo isso está acontecendo do lado de fora de Betânia. Continue. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, foi ao sepulcro para chorar ali. Entenda, Lázaro não estava mais sendo velado em casa. Maria estava em casa, Marta em casa, chorando a morte do irmão. O irmão estava na sepultura. Quando Maria sai, então, eles acreditam que ela vai para a sepultura, para o sepulcro, para chorar a morte do irmão. Então, a seguem até ao encontro de Jesus. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, se lembra a oração de Marta? Maria faz a mesma oração. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, com uma diferença. Ela se lança aos pés de Jesus. Eu entendo aqui, eu creio, inclusive, que a entonação da oração é que foi diferente. As palavras foram a mesma, mas a entonação foi diferente. Talvez, aqui eu não posso afirmar, mas talvez a entonação de Marta, né, que orou primeiro, foi uma entonação de cobrança. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Já Marta, pela sua postura de se lançar aos pés de Jesus e adorá-lo, então nós entendemos que a sua oração,
a sua declaração, que foi igual a de Marta, foi uma declaração de súplica, de petição, com lágrimas. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Algo desesperado e, ao mesmo tempo, suplicando ali o favor, a graça, a misericórdia do Senhor Jesus. Tanto que a atitude de Jesus vai ser completamente diferente. Primeiro, eu creio, pela postura de Marta, estava de pé e a entonação deve ter sido diferente. Enquanto Maria se lançou aos pés de Jesus e com uma entonação diferente na sua oração, e também pelo fato de Maria estar sempre ocupada com muitas coisas, não dando o tempo devido a se dedicar a aprender com Jesus. Enquanto Maria estava sempre ali aos pés do Mestre, era uma verdadeira adoradora, estava sempre ali aos pés de Jesus. Continue. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Veja que a postura vai ser totalmente diferente. Jesus, na hora, vai querer saber aonde Lázaro estava para ir até lá. Continue. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Você está entendendo aqui a cobrança? Eu acredito que assim foi a oração de Marta, com cobrança. Enquanto que a de Maria foi com devoção, com súplica, com dependência. Você entendeu? Fora a postura que as duas tinham, que era diferente. Sempre que estavam diante de Jesus, a postura de Marta era uma, a postura de Maria era outra. Você vai ver que mesmo depois da ressurreição de Lázaro, nós vamos ler aqui depois, outro dia, a respeito disso, mesmo depois da ressurreição de Lázaro, Marta vai continuar com a mesma postura e Maria também. E a postura de Maria sempre uma postura daqueles a quem movem o coração de Deus. Continue. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, veja, toda vez Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, cheira mal, porque é já de 4 dias. Ora, Jesus perguntou se ela cria na ressurreição. Entendeu qual o problema? Ela declarou as mesmas palavras, declarava por boca que tinha fé, mas as suas obras não eram de fé. Continue comigo a leitura. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Veja que Jesus não precisava nem ter feito aquela oração ao Pai. Ele podia ter dado a ordem direto ao defunto, mas havia um propósito. Qual era o propósito? O Filho ser glorificado no Pai. Por isso Jesus orou para que o Pai o ouvisse e fizesse, para 2 coisas. Primeiro, calar a boca dos fariseus, que diziam que ele operava milagres por Belzebu. Todos ali viram claramente que ele orou ao Pai para que o milagre acontecesse. E segundo, para que todos testificassem que ele realmente era o Filho de Deus, como ele dizia ser. Continue. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus
e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e fariseus formaram conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Veja, eles estavam tão obcecados em matar Jesus que não conseguiam enxergar os sinais de quem Jesus realmente era. E nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a pessoa está tão obcecada com uma coisa que não consegue ver sinais claros de coisas importantes. Por exemplo, às vezes a pessoa está tão obcecada em uma outra pessoa, em um relacionamento, em um homem, em uma mulher, que não consegue enxergar os defeitos que a pessoa tem. Está tão obcecada em uma forma de vida que não consegue enxergar o mal que está lhe causando. Continue. Se os deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o lugar e a nação. Ou seja, qual era a preocupação deles? Perderem o lugar de honra. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Amém, amados? Então, nós estamos vendo aí a caminhada de Jesus. As coisas estão apertando a cada dia. Ao mesmo tempo, Jesus já está manifestando mais e mais quem realmente ele é. E daqui a pouquinho chegaremos aí nos momentos cruciais da história, quando Jesus vai trazer os seus últimos ensinos, vai ser preso, morto, vai ressuscitar e vai então dar as últimas instruções e depois será recebido no céu. E então começaremos a ler Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça, compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Curta ele também, me ajude a levar a palavra de Deus a cada dia mais longe. Não esqueça que você pode mandar aqui também o seu pedido de oração. Eu terei o maior prazer em orar por você e que você pode também nos ajudar fazendo uma oferta via Pix ou aí na descrição do vídeo também tem links e contas que você pode ajudar esse ministério. Vou deixar também uma mensagem aqui no canto para você assistir e dar continuidade aí no seu aprendizado contínuo da palavra do Senhor. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!